Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor, junto com Elcio Ribeiro Entrevista, tem a grata satisfação, a honra inenarrável de estar hoje no ateliê, galeria da chamada aí por todos maior artista de arte visual, de artes plásticas de Búzios. É isso mesmo, Abigail Vasti? Seria bom se fosse, mas eu não sei. Não sabe? Não sei. É modéstia? Não é modéstia, não. É realidade. Eu vivo muito sozinha. Eu trabalho muito. Então, eu não saio, não converso, não vejo gente. Sempre voltada para o meu trabalho. Sim. Então, não sei o que falam de mim. Mas eu acho que talvez seja esse o encantamento, né? Quando a gente passa num restaurante, quando a gente, né, entra ali no Maria Maria ou vai na casa de alguém que encontra uma obra sua, né? Há esse encantamento. Provavelmente esse encantamento venha da sua dedicação, né? O que você demonstra através da sua obra. E eu pergunto, por que das faces sem boca, sem os... Das faces sem faces. Das faces sem faces, né? Sem esses atrativos, né? dos nossos sentidos, né? O olfato, o olhar, o ouvido. Como é que funciona isso? Porque eu não pinto a mulher especificamente, eu pinto o feminino. E a minha proposta de arte é mostrar a mulher que não há, a mulher que é de nenhum lugar, a mulher que é só uma esperança de vir a ser. Por isso ela não tem cara, ela é só uma ideia de paz, de melhoria da humanidade, dos tempos que a gente vive tão difíceis. Eu acho que eu não me digo feminista. Eu sou a favor de mais mulher na administração do nosso universo. Muito bem. Eu tenho visto, né, e inclusive tenho assim, o desejo de fazer uma série de entrevistas com essas mulheres que são independentes, né, que não dependem assim do homem para comprar o batom, para comprar a sua lingerie, a não ser que seja presente, né, mas que não tem essa dependência, né, principalmente na questão financeira, na questão de conteúdo participativo, né, de estar mais atuante dentro da nossa sociedade. E entendo que essa postura da mulher está trazendo um equilíbrio de harmonia. Estou pensando errado ou estou pensando certo? Está pensando pequeno, porque a gente está... Nesse momento a gente vê aqui no Ocidente a mulher um pouco mais participativa. Mas pensa no Oriente. Ok. No Oriente, a mulher não existe. A mulher só serve para procriação. É um universo imenso de potencial humano desperdiçado. É preciso pensar também nesse lado, não como simples direito humano. É mais do que isso. É uma perda humana. E como fazer? Qual seria a ideia que você teria, talvez com a sua arte, de atingir, né, não só essas mulheres, né, porque o meu pensamento é de trazer dentro dessa série realmente
uma demonstração, né, ou uma mostra para os homens de que a mulher tem esse valor além do que a sua aparência física, além do que aquilo que ela representa, né, como condutora da família. Ela vai além, ela tem um potencial muito maior. Como fazer para chegar nesses lugares mais longínquos? Realmente, eu não sei. Eu posso ter uma vaga ideia que eu não consigo afirmar com certeza. Mas eu parto de um princípio que todo segmento oprimido é desunido. Todo povo, todo segmento humano perseguido, oprimido, se torna desunido. As mulheres são desunidas, são competitivas entre si. As minhas mulheres não se falam, não se tocam, elas estão juntas, mas estão sozinhas. O que eu acho que poderia melhorar um pouco a humanidade seria as mulheres se unirem em torno delas mesmas. Esse é um grande toque, né? Fica aí já a primeira dica, né? A união da mulher sem esse chamamento do feminismo, mas de integração. Integração entre elas, como força, como trabalho. Sim. Mais do que ser mãe, mais do que ser esposa, mais do que ser doméstica. Sim. O seu universo, né, como você disse, é um universo totalmente abstrato. E feminino, né? Aonde que o homem entra dentro desse universo? Não entra. Não entra. É mesmo, não. O único homem que entrou nesse meu universo foi meu pai. Sim. Devo a meu pai um potencial que eu tenho, que eu acho que é muito grande, que é saber ver, saber ouvir. Então, graças a ele, eu tenho uma visão ampla e uma maneira de pensar independente pessoal. Foi o único homem que entrou no meu trabalho, na minha autobiografia. Olha aí, né? Uma ótima referência, né? Ter no seu pai essa posição, essa postura, né? E aí, qual é o conselho que você dá, assim, para que os homens tenham esse olhar que o seu pai teve? Eu não saberia. Não? Não. Eu não saberia dar conselho a nenhum homem. É mesmo? Porque eu acho que eles já vêm, desde pequenos, ensinados a ser homens. Um pensamento pré-determinado? Já determinado. Então, é muito difícil lutar contra isso, porque não é que seja um preconceito, mas o homem já vem feito. Sim. É difícil lutar contra isso, eu não saberia. Mas hoje se fala muito, não é, nessa questão da inteligência emocional, do autoconhecimento. Então, acho que... Autoconhecimento. Autoconhecimento. O homem teria que reconhecer o seu lado mais fraco. É onde entra a mulher para complementá-lo. Mas falta humildade. Falta. Mas eu acho que isso tem aí alguns homens que estão começando a adquirir essa postura, né, mais humilde e de entender que o universo dele fica totalmente sem cor. Sem a mulher. Imagina o universo do homem sem essas cores, né, femininas, sem esse... Imagina, a gente estaria tudo perdido, né? Então, acho que será que a sua obra não transmite isso para os homens que são admiradores da sua obra? Talvez eles mesmos não entendam ainda, né? Mas quem sabe essa nossa entrevista já não abra aí
um portal de entendimento para que esse machismo exacerbado do homem venha a ser um pouco quebrantado. O que você acha disso? É difícil, é muito difícil responder a isso, porque tudo que eu vejo, principalmente agora em nosso país, é a exacerbação do masculino. Eu vejo o homem dentro de um universo profissional que ele valoriza. É muito difícil, seria muito difícil tirar o homem desse caminho, desse ramo, para fazer ele estudar filosofia, história, alguma coisa mais ampla. A história da humanidade, por exemplo. Quanta barbaridade a gente vê na história da humanidade. A história da humanidade foi escrita com testosterona e sangue. A nossa história foi escrita só pelos homens, com algumas poucas mulheres interferindo. Eu não sei como administrar ou tentar interferir nesse universo. Olha o que está acontecendo agora na Rússia e Ucrânia. Sim. O homem tem uma necessidade de violência. Veja jogo de futebol. A gente lembra do Império Romano, onde as pessoas se divertiam vendo o sofrimento do outro. Quer dizer, eu não sei, eu acho que a humanidade ainda precisa caminhar muitos e muitos anos para frente para vencer essa dificuldade em relação à violência. Existe uma instituição, que é uma instituição internacional, que está muito atuante hoje no Brasil, que é a nova Acrópole. Você falou de filosofia, né? A necessidade do homem estudar um pouco mais de filosofia, se voltar um pouco mais para essa poesia. E a nova Acrópole, ela fala, né, dos grandes nomes da história da filosofia. E ontem eu assisti uma palestra onde a palestrante falava de Marco Aurélio, que foi, né, um imperador romano estoico. Estoico, né? Eu estou assim voltado para o estoicismo, né? E posso me colocar, né? Pelo menos na sociedade, no meio em que eu vivo, né? Eu tenho para mim mesmo, me destacado com esse interesse de transformação, né, de ver, eu senti a necessidade, eu digo, cara, eu preciso mudar, né? Principalmente em relação à minha conduta com as mulheres, porque eu tive muitas filhas, 4 filhas, né? E em determinado momento encontrei uma certa dificuldade de relacionamento e senti essa necessidade de um relacionamento melhor com as minhas filhas. E aí, estudando, né, procurando conhecer um pouco mais dessa questão filosófica, encontro no estoicismo essa fórmula, né, de aproximação do entendimento do real, do hoje, do bem, né, da busca da subida e não da descida. E Marco Aurélio, ele foi esse imperador assim, que venceu muitas objeções, muitos obstáculos com a sua forma de ser, mesmo nos momentos em que os seus vizinhos e seus adversários achavam que ele era frágil,
por conta dessa posição filosófica, ele conseguiu superar isso, né? Foi para a Grécia, ficou lá 7 anos estudando mais e se aprofundando mais, e quando ele morreu, ele é tratado como um deus. Você acha que isso seria um formato que a gente poderia trazer isso, por exemplo, para Búzios, que você está há tanto tempo, trazer essa discussão, assim como hoje a gente tem aqui na Rua das Pedras, né, um circuito de artes, a gente trazer um circuito filosófico para Búzios, usando esse chamamento de Búzios, né, do Brasil e para o mundo, mas aqui ser um canal para essa propagação de um comportamento mais adequado dos homens. Você se lembra do nome do filho do Marco Aurélio? Não lembro. Ainda não cheguei nessa parte. Eu queria me lembrar, mas a minha memória me trai. Mas o filho do Marco Aurélio, que assumiu no lugar dele... Foi um tirano. Vou lembrar. Sim, eu me esqueci. Vou lembrar. Mas foi um tirano. Sim, Quer dizer, nem o pai conseguiu transmitir para o filho lições que pudessem modificar o temperamento dele. Sim. A vocação dele. Eu não sei se eu posso ser tão pretensiosa. Aliás, eu não sou pretensiosa para querer mudar nada no mundo. Eu acho a vida muito curta. Sim. Embora eu seja bem antiga, eu acho que a vida é muito curta. Eu acho muita pretensão a gente achar que pode mudar alguma coisa. Eu não posso mudar nada. Eu tenho que me adaptar e sublimar muita coisa, superar muita coisa e me dar por satisfeita de poder dizer que sou uma pessoa realizada, que eu sou uma pessoa bem-sucedida. E não esperar muito mais da vida, não. Não quero mudar. Ser uma pessoa bem-sucedida. Não. Bem-sucedida como ser humano. Como ser humano. Não como artista, não como nada. Só como ser humano. Sim. Ser bem-sucedido como ser humano, né? Agora você me intrigou, né? Porque a gente procura, né? O ser humano em si procura esse sucesso, né? Posso dizer assim, de ser uma pessoa bem-sucedida, né? Acho que a sociedade busca muito isso, e eu tenho ouvido muito isso, né? A pessoa bem-sucedida é aquela que demonstra a maior sucesso, grandeza de bens, né? a maior conta bancária. Hoje se fala muito na riqueza financeira, e aí você toca num tema muito provocante, né? Poxa, eu sou ser humano, então o que eu posso fazer para ser bem-sucedido como ser humano? Olha que sugestão maravilhosa. Isso é uma sugestão de mudança, né? Porque aqui eu já passo a questionar, a pensar que eu, como um estoico, eu começo a pensar, digo, opa, peraí, deixa eu analisar essa colocação, né? Ser bem-sucedido como ser humano. Como é que é? Fala um pouquinho mais disso. Isso porque não adianta ser bem-sucedido profissionalmente, não adianta ser bem-sucedido financeiramente, se você não é bem-sucedido interiormente. Eu me considero bem-sucedida porque aproveitei muito bem os meus potenciais. Sempre fiz uma procura para dentro, para descobrir de que é que eu sou capaz. Essa procura é interior, não é do lado de fora. O lado de fora fica aí. Sim. A gente vai embora. Então, esse sucesso
que eu procurei alcançar foi um sucesso buscado, procurado para dentro. Muito legal isso, né? Me descobri pintora, me descobri poeta, me descobri algumas coisas que eu não sabia que tinha. Caramba, isso é demais, né? Eu não sabia que eu era pintora. É mesmo. E em que momento? Qual foi o momento que você descobriu que você era pintora? Quando que começa a história, né? Já que você tem ateliê aqui em Búzios há mais de 40 anos. É uma história tão comprida que eu acho que não cabe numa entrevista que deve ser curta, de palavras objetivas. Sim. Mas eu Mas a comecei... gente pode esticar, a gente tem tempo ali de sobra, né? É claro que o vídeo acaba ficando muito longo, mas a gente pode falar, né? Fazer um resumo, como está ali no seu release, é um resumo um pouquinho, né? Para que as pessoas que vão nos assistir, ou que estão nos assistindo, conheçam um pouquinho mais dessa filosofia, porque é uma filosofia de vida, né? É o que você está... Pelo menos eu já estou aqui maravilhado, já estou aprendendo, né? Já estou aprendendo que eu tenho que buscar ou talvez perseverar nessa busca de transformação, de mudança e buscar o sucesso interior, o sucesso humano. Olha, você ser bem-sucedido como ser humano, ser um ser humano melhor, tratar as pessoas melhor. Eu sou hoje um vendedor de sonhos, né? E vender o sonho de ser um ser humano melhor, eu acho que é um sonho interessante, né? Houve um tempo que eu morei em São Paulo e fui convidada por um clube para trabalhar numa favela para ajudar as mulheres faveladas. Eu teria que ensinar corte e costura como atrativo para, embaixo disso, ensinar uma outra coisa, que seria valorização do trabalho. Esse clube partia do princípio de que pior do que a miséria é a acomodação na miséria. Então eles pretendiam ensinar essas mulheres a valorizar o trabalho para escapar da miséria. Eu havia trabalhado 23 anos para o governo, nesse momento eu não estava trabalhando. Fui para lá e comecei a desenhar essas mulheres trabalhando num papel jornal. Achei que tinha essa vontade de marcar esse momento. Desenhei essas mulheres e as mulheres do clube viram meus desenhos e fizeram uma exposição com eles. Eu trabalhava com pastel. Aí fizeram uma exposição e eu fui chamada para expor no Centro Empresarial de São Paulo. Eu nunca havia lidado com tela. Então comecei a usar pastel a óleo deitado. Em vez de usar ele assim, passei a usar ele assim, nas telas para ganhar tempo e preencher a tela. Aí fui me descobrindo que eu podia pintar. Aí assim eu descobri porque eu vendi. Eu não. O clube vendeu todos os meus desenhos e eu passei a vender para Moscou, para Pequim, para os Estados Unidos, de lá dessa situação. Aí me descobri pintora. Essa foi uma descoberta que eu comecei a aprimorar. Já que eu tenho esse dom, vou procurar aprimorar. As pessoas me perguntam, você dá aula? Eu digo não, porque ainda estou aprendendo. Cada quadro que eu faço é uma lição. 40 anos de pintura. Muito bem. Eu tive uma doença. Fui para o hospital. Foi um câncer que me fez ficar no hospital muito tempo. Então, sabe aquela coisa que segura o soro? Sei. Eu botei um nome... Pedestal que... eu chamava aquilo de carrocinha. Uhum. Traz a carrocinha que eu preciso ir ao banheiro. Traz a carrocinha que eu preciso andar. Traz a carrocinha. Aí eu peguei lápis e papel, comecei a escrever. Estou cansada de empurrar a carrocinha. Estou cansada. Carroça cheia, pesada, já não anda mais para cima, já não sobe mais para baixo.
encalhou, eu acho. Nem foi agora, já faz tempo que emperrou. Eu é que boba não vi. Fiquei gritando, chamando, falando sozinha. Carroça empacada. E aí, continua, eu fiz um poema para a carrocinha. Não é que eu me descobri poeta? Depois eu vi com que facilidade eu posso fazer um poema. Sim. Expressar um pensamento, né, e um sentimento real de uma situação que estava acontecendo. E dentro aí, de um hospital, com a barriga aberta. Olha só, né? Numa situação totalmente adversa. Então, eu encontrei um outro dom, aliás, sem procurar. Brotou. Brotou. A gente acha. Acha, é só procurar, né? Se procurar, olhar... então... porque diz que quem procura acha, né? Quem pede, recebe, né? Então... Nem sempre. Sim, mas diz que quem não chora não mama, né? Então, assim, a gente aprende aí, né, na infância a fazer, e as crianças continuam mais ou menos as mesmas, né? Faz as suas pirracinhas e tem certos pais que até têm dificuldade de trabalhar com isso, né? De como explicar essa negativa às vezes, né? Você vai dizer não, aí ela faz uma pirraça, você tem que explicar para ela por que você está dizendo não e ela começar a ter esse conhecimento, esse autoconhecimento das suas emoções, né? Eu fui mãe 3 vezes. 3 vezes. É a profissão mais difícil que existe. Né? Por quê? Lidar com o ser humano em formação é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Eu não sei. E hoje os seus filhos, como é que lidam contigo dentro dessa dificuldade que você encontrou? Como é que eles avançaram? Eu fui mãe em circunstâncias muito difíceis. Eu trabalhava, saía de casa de manhã, voltava de noite. Porque você disse que trabalhava para o governo, né? Depois você fala um pouquinho disso, qual era essa função lá como agente governamental. Então, eu não fui uma boa mãe. Minhas filhas, eu tenho 3 filhas, devem ter queixas bem fortes a meu respeito. Mas sou amiga delas. O máximo que eu consegui é ter amizade delas. Ótimo. Meu pai dizia que não basta ser pai, né? Tinha que ser amigo, né? Não basta ser filho. Isso eu consegui. Tem que ser amigo. Então, isso é um princípio básico, né? Porque hoje a gente vê aí os pais inimigos dos filhos e os filhos inimigos dos pais. Então, a sua vitória, acho que você também foi bem sucedida nesse aspecto. Com os pais que eu tive, eu não posso nem me comparar. Eles foram muito melhores do que eu. Mas a minha mãe, o meu pai, foram pessoas formidáveis. Quantos irmãos você teve? Nós éramos 7. Olha. Ficamos só 3. Entendi. Então, hoje somos 3. Ok. Mas tiveram minha família sofreu uma tragédia muito grande. É mesmo? Perdi 2 irmãos no mesmo dia. Nossa. E prefiro não falar. Tá bom. Realmente... Só posso dizer para você o seguinte, os guarda-sóis... Os guarda-sóis. São relembranças do enterro dos meus 2 irmãos que eu vi sair pela janela do meu quarto. É mesmo? Nossa. Eles são alegres. Minha pintura é fazer das coisas tristes alegria, né? Você transmite isso. Procurar, né? Alegria. Nessas cores fortes, né? E tá aqui falando com você esses assuntos tão, né, inéditos, para mim inéditos, né? Porque tudo é muito singular, né? Cada momento. E aí a gente volta um pouquinho também para o estoicismo, né?
esse momento é fantástico, né? Por exemplo, eu posso dizer que esse é um momento especial que tem um valor extraordinário, né? Porque o que passou ontem, o que passou há 10 minutos atrás, antes de eu encostar o carro ali, era uma coisa, eu estava preocupado em chegar no horário que a gente combinou. Mas agora tudo isso já passou, eu entrei numa outra dimensão, eu entrei no outro universo. E que, né, que vai ficar registrado, mas que isso é importante, né? Esse momento agora é o momento mais fascinante, né, da nossa vida, né? E ver as suas cores, né, ver o que você transmite e o que você representa, né? Eu li algumas coisas assim, mas o seu histórico é muito vasto, de muitas histórias, né? Histórias tristes e histórias alegres. Agora, me encanta essa transformação. Olha como é que pode haver mudança, sabe? Essa transformação, né? De você fazer da tristeza, da dor, uma alegria, né? E hoje você, com certeza, pode alegrar muitos corações, né? Muita gente que entra aqui, eu já vi assim, algumas pessoas entrarem nesse período que a gente está aqui conversando, e há esse encantamento, né? Sempre. Olha aí, então você anda transformando vidas e não está percebendo, hein? Olha. Eu percebo, sim. Percebe? Eu percebo. Quando entro numa casa e encontro um quadro meu, eu vejo que aquela casa sem aquele quadro seria uma casa triste. Olha, tá vendo? Eu também E eu vejo também, quando tiro um quadro de algum lugar, que vazio que fica. Interessante, você me fez agora lembrar, eu entrei numa casa de uma pessoa aqui da cidade que eu não tinha muita intimidade, mas aí surgiu uma oportunidade de ir à casa, né, desse casal, para a gente falar até de um negócio. E aí, quando eu entrei na sala deles, tinha um quadro seu. Aí eu comecei a vê-los de uma forma diferente. Talvez aquele ranço, né, aquela coisa assim, de falta mesmo de convivência, né? Houve um quebrantamento, né? Estou falando isso assim, eu nunca falei isso, mas que foi real, né? Ver o teu quadro. E aonde eu passo, eu entro ali no Maria Maria, eu entro ali no Salsa, né? da Lalinha. Então, aonde eu passo, e que eu gosto muito, né? Da arte, e aonde eu passo que vejo um quadro seu, me alegra. Sabe? É uma coisa instintiva, né? E é isso que você está falando. Se a gente está vivo, é melhor procurar o caminho mais feliz. Acho que felicidade é uma busca. E nessa busca, às vezes a gente se perde com a ambição. É melhor não ambicionar muito, se contentar com o que tem e sobreviver. Sim. Eu sou uma sobrevivente. Olha aí. É uma sobrevivente? Sou. Em que sentido? Tudo que eu passei, muitas coisas na minha infância, muito difícil, minha família muito pobre e doente, pai tuberculoso, falta de recursos, me fez ser chefe da família com 17 anos. Com 17 anos eu costurava para fora para sustentar uma família. Então, isso não era fácil. Sim. Minha maior preocupação na época era botar dinheiro em casa. Então, fiz um concurso. Aprendi datilografia e fiz um concurso. E passei para uma companhia de economia mista, chamada Companhia Nacional de Seguro Agrícola.
Fiz uma carreira bonita lá, porque eu sabia escrever bem e datilografava. E depois, na Revolução, Castelo Branco acabou com essa companhia, mas criou outra. Criou o mesmo decreto que extinguiu a minha companhia, criou um decreto. Quer dizer, criou uma outra empresa, uma autarquia federal, chamada SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e o Conselho Nacional de Seguros Privados, um conselho ministerial. Como eu me vi desempregada com a responsabilidade que eu tinha, nem pensava em pintura. Isso seria um luxo absurdo. Sim. Na época. Uhum. Bati na porta da SUSEP, perguntei, posso trabalhar aqui? O que você sabe fazer? Sei datilografar e sei escrever. Então você trabalha com aquele roxinho, mimeógrafo, fica com o dedo roxo, trabalho. Então fiquei lá trabalhando com o roxinho e acabei como secretário-geral do Conselho Nacional de Seguros. Olha só, que bacana. E depois fui convidada para ser diretora de administração da Superintendência de Seguros Privados. Fiquei lá durante muito tempo. Agora, eu tenho um jargão que diz assim, se liga no jargão, habilidade ou vocação, sucesso ou fracasso, a escolha é sua, você decide. E aí, entre habilidade e vocação, como é que você vê essa primeira etapa da sua vida? Você desenvolveu habilidades ou você tinha essa vocação para o adequamento? Como é Não, eu precisava de dinheiro. Era necessidade. Era dinheiro, era necessidade, e isso tudo foi resolvido de uma maneira muito interessante, triste. Em 77, eu era diretora da SUSEP e as minhas 2 filhas pegaram meningite. Ficaram no hospital 10 dias em coma. Os meus 2 irmãos morreram de meningite. Os que morreram no mesmo dia. Sim. Eu fiquei no hospital com elas 10 dias, com elas mortas. Depois, elas ficaram bem, voltaram à vida e eu voltei ao trabalho. Mas quando eu voltei ao trabalho, eu era outra pessoa. Depois de ver a morte assim tão perto, eu olhava para tudo como quem vinha de Marte. E eu me perguntei, isso dá sentido à vida? A minha vida é trabalhar nessa coisa, primeiro fazer as reuniões do conselho, as atas, depois fazer as compras necessárias para a manutenção da autarquia. Sentei na máquina da minha secretária e pedi demissão em caráter irrevogável. Fui-me embora.